Sempre é tempo, sempre há tempo. Com a nossa querida e sábia Maria Ivanilda, voluntária do AE em São Paulo. Foi ele que me pôs nessa roubada aqui. Agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. Bom dia, gente querida. Falando aqui para Geórgia, não fiquem preocupados porque eu não vou dançar valsa. Talvez eu apresente um bolero aqui, um tango, quem sabe, né? Mais condizente aqui com a figura, né? Bem, gente, primeiro eu quero dizer para vocês da minha alegria imensa de estar aqui, né, participando desse final de semana, porque eu muitas e muitas vezes estive sentada aí para aprender muita coisa, para hoje eu estar aqui. Só que mesmo aqui na frente de vocês, eu continuo aprendendo muito. Todos os dias, todos os momentos, com todas as pessoas que fazem parte desse programa maravilhoso que é o Amor Exigente. Então eu estou muito emocionada, porque eu vi muitas palestras aqui, eu estive em contato com muita gente, inclusive quando o Padre Haroldo estava aqui, fazia coisas maravilhosas aqui na frente. Então, assim, é uma emoção muito grande, né? Então, eu quero deixar um pouquinho a emoção de lado para falar para vocês da outra ponta das ações do Amor Exigente. A Geórgia veio aqui falar de criança, jovem, adolescente, pois eu venho aqui falar de idosos maiores, adultos maiores, velhos, como vocês quiserem. Se é coisa que eu não me importo, para mim não faz diferença alguma. É ser chamada de velha ou de idosa. Eu já ouvi gente falar assim, a velha é aquilo que a gente não quer mais. Nem sempre. Tem gente que adora coisa velha, né? Senão os antiquários, né, não estariam aí firmes e fortes, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto da palavra idoso. Mas pensa bem, idoso vem de ido. Ido é alguma coisa que já foi, que já passou. Então, velho é alguma coisa que ainda existe, né? Agora, como eu disse ontem aqui, quando o Luiz pediu para eu falar um pouquinho sobre a ação do Sempre é Tempo, a única coisa que a gente não permite, que a dona Mara não permite e que nenhum de nós do grupo permite, é a tal da melhor idade. Tá? Isso não. Isso é proibido. Tá? Porque melhor idade pode ser a infância, a adolescência, difícil, né? Mas juventude, adulto e o idoso também. Depende de como a gente vive essa fase. Tá? Bem, então vamos lá. O próximo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É minha estreia aqui. Eu nunca trabalhei com essas coisas aqui, ele vai passar para mim, então para mim isso é tudo muito novidade, tá? Espero que vocês compreendam. Exatamente, sempre é tempo, sempre há tempo. Depois eu vou até explicar por que eu escolhi esse título, né? Vamos lá. Amor Exigente, um programa de amor à vida. Aqui a gente não colocou vida em que etapa, vida em que tempo. Amor à vida em sua totalidade, até que ela existir. E dependendo da nossa crença religiosa, a vida continua depois da morte. Eu creio assim,
que morre o corpo físico, mas fica a alma, fica o espírito. Essa é eterna. Bem, como e por que surgiu o programa? Necessidade de acolhimento dos adultos maiores nas reuniões familiares do Amor Exigente. Então, só um pouquinho aqui uma leve pincelada da história. A doutora Olga Toledo, que era uma coordenadora regional do interior aqui de São Paulo, mãe de um dependente químico, em 2005, fundou um grupo para aquelas avós e avós que iam às reuniões familiares, mas se sentiam meio deslocados, porque eles não eram pais e mães, né? E aí tentou levar essas pessoas para um grupo em separado, onde fossem trabalhados os mesmos princípios básicos, éticos, mas com uma pegada diferente, direcionado a outra idade. Não teve sucesso, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas não queriam ser colocadas num grupo de idosos. Ou seja, se a gente pensa que preconceito contra o idoso é coisa recente, eu posso dizer para vocês, eu fiz aí uma domingueira sobre etarismo, e eu fui pesquisar e eu vi que o etarismo, gente, vem de muito e muito tempo atrás. Ele só não tinha nome. Eu, inclusive, fiquei sabendo, nessa pesquisa que eu fiz, que na Idade Média, olha, vejam só, os idosos eram colocados em praça pública para serem ridicularizados. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Pois é, existia isso. Na civilização grega, embora os filósofos fossem idosos e donos de uma grande sabedoria, o que eles retratam nas pinturas e nas esculturas gregas? Apenas a juventude e a beleza. Então, ou seja, preconceito contra velho existe e faz tempo, acho que desde que o mundo é mundo. Bom, então as pessoas, esse grupo não foi para frente. Ah, não quero ficar num grupo onde eu sou idoso, né? Muito bem, anos mais tarde, a dona Mara, junto com a Liane, que já foi citada aqui várias vezes, e outras pessoas, começaram o Sempre é Tempo com o objetivo de que os idosos fossem preparados para dar menos trabalho para seus filhos. Gente, aqui tomando a palavra que a dona Mara usou, idoso é custoso, dá trabalho, tá? E assim, ontem o Celso falou isso, a gente cuida dos filhos, vai chegar uma época em que os filhos vão ter que cuidar da gente. Nem sempre. Nós não sabemos o que vai ser de nós, né? E nós não podemos querer que os nossos filhos, por obrigação, cuidem da gente. A gente quer que eles façam isso por amor. Se for feito por obrigação, não vale não, porque não tem sinceridade, tem só obrigação, né? Então, percebendo, né, que esses idosos davam muito trabalho, inclusive se isolavam em casa, não queriam participar de nada, porque já estou cansado, não quero mais nada, né? Já passou a minha época, a nossa época é agora. Então foi feito esse grupo de Sempre é Tempo, e aí ele foi proliferando, ele foi dando certo. E aí, na época da pandemia, o grupo online. E eu comecei a frequentar o Sempre é Tempo, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. E lá eu encontrei o meu lugar, tá? Crescimento da população idosa. Gente, isso é um fato, tá?
Há 10 anos, nós éramos 11,3% da população brasileira. Hoje, nós somos 15,1%. A população está ficando cada vez mais idosa, morando cada vez mais sozinha e de aluguel. Então, o Sempre é Tempo visa este público que está se isolando e buscando, no uso e abuso de medicações, álcool e drogas, outras drogas também, uma saída para a sua solitude, para a sua solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você se sente sozinho. Solitude é quando você escolhe estar sozinho. É uma solidão com atitude. E muitos escolhem isso mesmo. Mas, por outro lado, o ser humano é gregário, ele precisa de grupos. Olha aqui, quanta gente em grupo. E os idosos também precisam encontrar o seu grupo. Um grupo que venha de encontro aos seus interesses. Em 2030, o Brasil será o país com a 5ª maior população de idosos do mundo. E vou dizer para vocês, o Brasil não está preparado para isso. Se nós não cuidamos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, como é que a gente vai cuidar de velho? Então, quem é que precisa fazer alguma coisa a esse respeito? Um grupo como o nosso. Eu conheço vários grupos, participo de várias coisas direcionados à 3ª, 4ª, 5ª idade. A gente já tem idade até para idoso em manutenção, né? Que é quando ele passa de 90. E as pessoas estão passando. Minha mãe está com 92 anos. Meu pai viveu até 95, né? Eu não sei se eu vou chegar até aí, sei lá. Bom, enfim. Então, nós precisamos nos preparar para isso. O Brasil não é preparado para isso. Nós ainda precisamos ter assento para idoso, fila preferencial. Ah, na Europa não tem isso. Lógico que não tem, porque lá se respeita. O idoso chega numa fila e o jovem só passa na frente. O idoso chega no metrô e o jovem levanta e dá o assento para ele. Aqui, mesmo tendo a plaquinha, né? Metrô de São Paulo, quem conhece sabe, né? Assento preferencial. Quantos jovens estão lá dormindo? Hã? Então, gente, nós não temos esse preparo. Já que não temos, a gente tem que começar de alguma coisa. E o Sempre é Tempo veio para isso. Nós estamos vivendo mais. Mas como nós estamos vivendo? É isso que importa. Como estamos enfrentando essa nova fase da nossa vida. E aí a gente vê as grandes diferenças sociais que acontecem, né? Nós temos uma população idosa, uma quantidade bem pequena, de pessoas que têm o seu patrimônio firmado, que estão tranquilas, que podem gastar o seu dinheiro com viagens, que podem, numa eventualidade, para uma casa de longa permanência, que cobre, eu fiz até uma pesquisa, gente, de 7 a 12 mil reais por mês. Quem é que pode, a não ser que tenha condições financeiras para isso. A maioria da nossa população não tem condições para isso, né? E aí essas diferenças sociais mostram a vulnerabilidade dos nossos idosos, né? Ficam meses para serem atendidos, para fazer um exame, às vezes de uma doença que requer um atendimento mais rápido,
E nós não proporcionamos esse atendimento condizente com as necessidades de um idoso, né? É por isso que o Sempre é Tempo veio com o intuito de promoção da qualidade de vida e proteção social para todos, não só para os idosos. Por quê? Porque é aquilo que a Georgia falou. Se a gente não cuida dos jovens e dos adultos e das crianças também anteriormente, como é que eles vão estar preparados para cuidar dos idosos? Nós precisamos cuidar dessas faixas etárias anteriores, para que elas tenham o mínimo de cuidado, atenção para quem vive mais. Isso é um fator muito importante, porque quando nós temos proteção social para todos, o idoso está incluído aí também. Pode passar, por favor. Continuando ainda. Informação e conhecimento do pai, que é o programa do amor exigente. Bom, nós já vimos aqui todas as ações que este programa contempla, né? O Sempre é Tempo contempla os idosos. Obrigada. O Sempre é Tempo contempla os idosos e aqueles que não são tão idosos assim, porque o nosso grupo, a gente fala, é para os 60 a mais, mas tem gente lá com muito menos de 60 que já está frequentando e está adorando, porque está fazendo a prevenção da idade maior, né? O que ele proporciona? Sempre é tempo. Mudanças na maneira com que se vê a vida a partir de certa idade, né? Então, assim, idosos são muito apegados às coisas do passado. Faz parte da nossa vida. Na verdade, todos nós somos uma construção daquilo tudo que já aconteceu, que está acontecendo agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, fazendo uma analogia aí, a gente vê, né, quantos tijolinhos são necessários para você construir uma casa, uma propriedade, enfim. O idoso já está com um grande número de tijolos. Então, ele não pode esquecer daqueles tijolos, os primeiros que serviram para o início de uma construção. O passado faz parte da nossa vida. Só que a gente não pode ficar pegado só a ele. Eu fico muito, assim, pé atrás quando o pessoal chega e fala assim, porque na minha época era assim, porque naquele tempo era tão bom. Saudosismo, eu acho melhor até a palavra saudades, fazem parte da nossa vida. Agora, a gente não pode ficar só apegado a ele, porque a gente está vivendo agora. A minha época é aqui, agora. Estou aqui com vocês, vivendo esse momento, aos 72 anos de idade. É isso. Então, não posso ficar presa lá no passado, embora ele faça parte da minha vida. Então, eu preciso estar preparada para as várias épocas, e a minha época é agora. Novos aprendizados. Sempre é tempo de aprender coisas novas. A gente nunca para de aprender. Autorresgate. Quantas coisas nós deixamos para trás na nossa vida? Às vezes para cuidar de filhos, família, pais idosos. Chegou o momento da gente resgatar isso. Chegou o momento da gente se voltar para novas coisas. Sempre é tempo. Outra coisa muito importante no grupo é essa sensação de pertencimento. Quando a gente se isola, a gente fica menor. Quando a gente se junta, a gente fica muito maior. E isso é muito importante para o idoso. É importante para qualquer idade, mas principalmente para o adulto maior.
pertencer a um grupo. Isso faz um bem danado, gente. Isso amplia conhecimentos, amplia visão de mundo, deixa a gente sair daquele nosso mundinho. Tão bom conhecer coisa nova, tão bom estar em contato com jovens aqui, com crianças. Eu sempre trabalhei com crianças e não abri mão disso daí nunca. Foram 32 anos de sala de aula, Fundamental 1. Eu nunca quis sair dessa área. E sinto uma saudade danada, sonho tanto que eu estou na frente da sala de aula. Você falou do EVA, eu dei risada aí. Eu sou da época ainda do mimeógrafo, quando a gente fazia isso, a gente fazia os riscos, passava, fazia aquele lápis atrás. Transparência de retroprojeção. Isso. A gente tirava o risco no papel de seda, passava o lápis preto atrás, bem forte, aí punha em cima de uma cartolina, riscava tudo, recortava, pintava, dava um trabalho danado, mas era tão prazeroso. Aí chegou o EVA. O EVA foi uma mão na roda, já vem colorido, na textura certa para você recortar, mas isso é um prazer tão grande, e continua sendo. Eu sonho, gente, que eu estou em sala de aula. E eu me aposentei e continuei trabalhando, mas eu estou fora de sala de aula desde 2007. Eu ainda sonho com isso. Faz parte da minha vida. Uma vez professora, né, Jorge? Sempre professora. Bom, vamos lá. Aí, o pertencer a um grupo. E agora eu vou estabelecer uma diferença entre frequentar e participar. E aí vale para todo mundo. Não é só para o pessoal da maior idade. Frequentar é visitar algum lugar. Eu frequento aquela igreja, eu frequento a casa do fulano, eu frequento aquele clube. Participar é fazer parte. É muito diferente. O que a gente faz quando está num grupo de amor exigente? A gente frequenta ou a gente participa? Se a gente só frequenta, é uma obrigação que a gente tem, vai lá toda semana, né? Faz as suas anotações, leva uma meta para casa, fica lá na gaveta, esquecida, a gente só vai lembrar na semana seguinte. Puxa vida, nossa, não fiz a minha meta. Deixa eu fazer correndo de qualquer jeito, só para dizer para o coordenador que eu fiz, que eu cumpri. Isso é frequentar. Participar é quando eu vou lá, eu compro o livro, eu estudo em casa, eu sei que aquelas 2 horas semanais não são suficientes, que eu preciso muito além daquilo. E aí eu me engajo nas coisas. Eu começo a fazer um servicinho aqui, eu começo a servir o café, eu começo a receber o pessoal, eu estou pendurando o banner daqui a pouco, eu estou arrumando a mesa, aí me convidam para eu ser voluntária, eu venho, faço um curso, e aí eu estou assim há 29 anos no grupo São Luís de Amor Exigente. Tá? E continuo indo, viu, gente? Continuo fazendo trabalho com meus pais. Com os meus pais, não. Com os pais dos dependentes químicos. Com os meus pais é outra história. É lá em casa. Então, gente, isso faz parte da minha vida. E aí me aparece Sempre é Tempo. O que eu sou do Sempre é Tempo? Voluntária. Dirigente. Estou lá todas as quartas-feiras. Estou querendo formar um grupo em São Paulo. Por incrível que pareça, está um pouco difícil, mas eu vou atrás. Eu vou conseguir fazer. Começar com um e dali multiplicar. Né? Bem, como é que esse grupo se tornou... Só um pouquinho. Como é que esse grupo se tornou tão importante para mim? Agora é uma experiência pessoal. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes.
mulheres guerreiras. A minha bisavó Antônia veio da Espanha, pegou um navio aqui para o Brasil, viúva, 3 filhos. Ela tinha perdido o marido e 2 filhos para a gripe espanhola. E para ela vir aqui para o Brasil, ela precisava estar casada. Eles não queriam que mulheres viúvas viessem para cá. Aí ela se casou por contrato com um espanhol que também queria vir para o Brasil, mas não era casado. Enfrentou uma viagem de navio de, acho que um mês e pouco. Chegou aqui, não conhecia a língua, nada, tá? Aí aquele contrato que ela achou que ia terminar lá, o espanhol disse, não, você é muito bonita, eu quero continuar casada com você. E ela aceitou, né? Fazer o quê? Ela precisava ficar aqui no Brasil. E aí, com ele, ela teve mais 3 filhos. Né? Minha avó Emília, filha mais velha dela, veio da Espanha junto com ela, tinha 13 anos de idade, chegou aqui, enfrentou todas as dificuldades, casou-se com meu avô Antônio, que mal sabia escrever o nome, e ela, sem especialidade nenhuma em nada, sem estudo, lavava roupa para fora, lavava camisa de time de futebol, cozinhava para fora, moravam em cortiços, batalhou muito. Teve minha mãe também é a filha mais velha dela. Uma mulher que também só estudou até o 4º ano primário, trabalhou em fábrica. Depois casou-se com meu pai, e depois meu pai começou a ter uma condição de vida melhor. Nasci eu, sou a filha mais velha, a mais velha de 4 filhas. Ou seja, a minha família é predominantemente feminina. E mulheres que venceram muitas batalhas. E eu aí, nossa, só isso? Oh, meu Deus, tanta coisa para falar. Tá bom, vou ser rápida. E aí eu tive que enfrentar tanta coisa na minha vida. E estou aqui. Por quê? Porque eu decidi fazer da minha vida, de tanto enfrentamento, de coisas difíceis, uma alavanca para eu poder caminhar melhor. É isso que eu divido com vocês. Vamos lá. O que diferencia o Sempre é Tempo de outros grupos? Faixa etária a que se destina. Como eu falei para vocês, 60 a mais, mas a gente aceita gente de qualquer idade. Formato das reuniões. À tarde. Por quê? Velho não gosta e não pode sair à noite. Está perigoso. Então a gente faz a reunião à tarde. Das 3 às 5, com direito a um chazinho. Tudo bem. Horáriozinho bom. Dá para fazer um soninho depois do almoço. Chega em casa cedo. Se está assistindo a novela, pega a novelinha das 6. É isso. Nós temos metas coletivas. Diferentemente dos outros grupos, nós não temos metas individuais. É feita uma parte de espiritualidade, sempre muito boa, muito ativa. Vocês não fazem ideia de cada coisa que sai de lá. Aí, quem está dirigindo a reunião coloca 1 ou 2 perguntas para reflexão. Depois se estuda o princípio. Os princípios do Sempre é Tempo são os mesmos princípios básicos e éticos dos grupos familiares, só que adaptados à idade maior. Por exemplo, aqui no nosso manual, como disse o Luiz, isso não é apostila não, viu? Isso é manual, olha que chique. Aqui está assim, o primeiro princípio básico: problemas dos adultos maiores têm raízes na estruturação atual da família e da sociedade. Ou seja, foi feita uma adaptação para isso. E vale muito a pena. É um novo enfoque, um novo olhar.
Encontros e atividade extra-reuniões. Ou seja, o grupo pode se disponibilizar, uma pessoa do grupo, aí ao médico com quem não tem quem acompanha, pode tomar um café da tarde na padaria depois da reunião, pode assistir um filme no cinema, às vezes as pessoas não gostam de ir sozinhas, né? E na casa do bispo, ela está dizendo aqui. Bom, aí nós temos os princípios básicos, como eu disse, comportamentais, adaptados ao nosso grupo. Muito bem. Pode passar o seguinte, por favor. O seguinte. O seguinte. Acho que ele não... Vocês vão me dar mais 2 minutos, então, hein? Vou reivindicar. Ih, gente, deu tilt. Enquanto ele coloca aqui, eu vou ler para você. Pronto, chegou. Beleza. Vamos lá. Por que eu escolhi o título da palestra Sempre há Tempo? No sentido de enfatizar. Sempre é tempo. Sempre há tempo para fazer coisas novas. E para que há tempo? Para buscar novos objetivos de vida. Não importa a idade. Nós podemos fazer coisas novas, sim, dentro das nossas limitações, né? Ninguém vai aqui dançar, né? Como eu falei, ninguém vai fazer coisas que extrapolam as nossas capacidades físicas. Nós temos que ter ciência disso, né? Eu já ando me quebrando aí em alguns momentos, é preciso cuidado, né? Sempre há tempo para encarar os desafios da idade. As nossas incapacidades, as nossas perdas, né? De tanta gente querida, de um corpo melhor, mais disposto para fazer uma porção de coisas. Essas são as nossas limitações físicas, mentais, ainda a gente tem muita coisa para fazer. Sempre há tempo para promover mudanças necessárias. Como não? Se nós somos pessoas formadas no amor exigente, como que nós não vamos promover mudanças necessárias na nossa vida de adulto maior? E se são necessárias, é para serem feitas. Para desfrutar os benefícios da idade maior. Existem, viu? Existem benefícios da idade maior. Sabedoria, por exemplo. Mais serenidade diante dos fatos da vida. Meu filho, já passei por isso. Vai dar certo. Mas está difícil. Crê em mim, vai dar certo. Pode custar, mas vai dar. Para utilizar o que foi aprendido nos grupos familiares do amor exigente. Nós não podemos perder toda essa bagagem que a gente adquiriu durante todo esse tempo. É uma riqueza muito grande, tem que ser aproveitada. Para vivenciar a espiritualidade independente da religião, isso é outra coisa muito importante. Falamos tanto aqui em pluralismo. Então, independente da religião, você se sente totalmente acolhido em qualquer grupo do amor exigente, mas mais ainda no Sempre é Tempo. Lá, nós não temos diferença nenhuma de abordagem em quem acredita, como acredita, por que acredita, para que acredita. Não, está tudo certo. Qualquer mensagem que desenvolva, intensifique a nossa espiritualidade, a nossa fé, é bem-vinda. E o que eu digo para vocês, vocês não fazem ideia das maravilhas que são faladas nesse grupo. Porque a gente já não tem
aquela responsabilidade que nos leva, às vezes, para tentar falar alguma coisa que agrade o outro. A gente já chegou numa idade em que a gente quer agradar a gente e as pessoas que a gente ama realmente, sem obrigação nenhuma. Para ser uma referência positiva na família e na sociedade. A nossa bagagem, tudo aquilo que a gente já viveu e aprendeu na vida, tem que servir para uma experiência boa para os nossos netos, quem sabe bisnetos que vêm aí. E eu quero agora lembrar dos meus 3 netos. Gabriel, com 26 anos, Lucas, com 12, e Emília, com 10. Lucas e Emília são filhos do meu filho, que é dependente químico, que está em recuperação há 29, vai fazer agora o mês que vem, 29 anos. E eu só posso agradecer por essas 3 riquezas que eu tenho na minha vida, que me fazem me renovar a cada dia, a cada momento de convívio com eles. O próximo, por favor. E agora, para finalizar, tem aqui uma autora, o nome ficou pequenininho lá, mas é a Lia Luft. Esse texto aqui, esse pequeno trecho, foi tirado do livro dela, Perdas e Ganhos. Esse livro eu recomendo, se vocês não leram, que vocês leiam. Eu já estou na 3ª leitura desse livro. Ele que me abriu, mesmo antes do Sempre é Tempo, ele abriu a minha visão para uma nova maneira de viver a velhice. E esse trecho aqui, ele resume tudo o que eu penso sobre este momento que eu estou vivendo. A velhice, que hoje tarda bem mais do que décadas atrás, pode ser bela na sua beleza peculiar, alegre na sua alegria boa, alerta na medida de seus interesses, procurada e apreciada enquanto não for amarga. Cabe a nós escolher que tipo de velhice nós queremos. Queremos ser amargos, tristes, reclamões? Outro dia eu ouvi uma expressão, gente, muquerela. Olha que coisa legal. Mu de murmurar, que de queixar, re de reclamar e lá de lamentar. Quem quer ser muquerela aqui? Eu não quero. Gente, muito obrigada. Para encerrar, eu quero pedir licença. Dona Mara já está aqui, mas eu quero que venha aqui o Tesoli. Não é o Tenório, não, viu, Antônio? Quem? Arivane. Quem participa do Sempre é Tempo? Vem aqui. Gilza. Mari. Zé Roberto, manda sua mãe aqui. Quem mais? Gente, tem uma canção do Assis Valente que diz assim, eu não vou cantar não, viu, Luiz? Que diz assim, está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E eu vou trocar. Está na hora dessa gente experiente mostrar seu valor. Obrigada. Queria dizer a vocês que eu vivi, que eu curti cada grupo de amor exigente. Primeiro, os pais. Sou encantada com vocês. Respeito profundamente cada pai, cada mãe que está
no amor exigente. Depois fui para o grupo de sobriedade, porque os pais traziam os filhos, nós não sabíamos o que fazer com eles. Eu fui para a sala de sobriedade, que chamava sala de jovens, porque era tudo moço e a gente lá sem saber fazer o que com aqueles meninos custosos. Então, fui para cá, para a sala de sobriedade, conhecê-los, amá-los profundamente. Foi a maior beleza que o amor exigente me trouxe. Depois, quando eles vinham, trazia as mulheres e os filhos. E aquela criançadinha rodando nos grupos e atrapalhando tudo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com eles? Daí começou grupo de amor exigentinho. E aí fui para a sala com os pequenininhos. Que beleza, que encanto aquilo. Daí vendo aquela criançadinha, mas eles não podem puxar os pais. Eles não podem ficar igual a eles, usar drogas. Então, vamos fazer grupo de amor exigentinho. Daí, tínhamos pais, sobriedade, amor exigentinho. E paramos por aí fazendo prevenção. Nossa, como é bom prevenção! Né, Bernadette, Jorge? Que alegria aqueles pais durante 15 semanas mudando tudo, porque eles chegavam e mudavam. E a gente sabia que ia dar certo. E daí eu fiquei velhinha e precisava passar tudo para todo mundo. E eu falava, meu Deus, mas não quero sair do AE, o que eu faço? Cônjuges, aí mesmo, porque daí tinha os que atrapalhavam e as mulheres que não podiam falar nada porque tinha sogra na sala. Então, tinha que ter cônjuge. Era mãe do meu... Não era sogra, sogra é depreciativa, dói para falar. Era mãe do meu querido esposo. Bom, então, cada grupo, eu vivi com eles. A minha grande parceira em cônjuges era a Ludinha. Cadê você, Ludinha? Nós começamos. Vem cá, Ludinha, você é daquela época. Ela era bem novinha na época. E estava... Você lembra, querida, que você era bem novinha e estava separando? Era. Vai dizer que esqueceu. Mas a Ludinha ficou depois no grupo de esposas, de cônjuges lá do nosso grupo inicial. E daí eu falei, o que eu vou fazer agora? Daí surgiu a maravilha do Sempre é Tempo. Sempre é tempo de ser feliz. Vocês não fazem ideia o que esse grupo me amparou quando eu perdi o meu marido. O quanto era bom estar com eles. Quanto era bom ter companheira para ir tomar lanche, para ir ao cinema, para sair do grupo fortalecida e ter entregado livremente tudo mais. Esse é o Sempre é Tempo, né? Maravilhoso. É um grupo realmente maravilhoso. E como disse a Ivanilda, sempre há tempo. É isso que a gente tem que saber. Porque tempo é tempo, não vai mudar. Mas precisamos saber que sempre há tempo para outras coisas e para tudo. Isso é importante. Muito obrigada. Obrigada.
Doutor Cecília, adorei a palestra. E gostaria de fazer uma sugestão que você acrescente nessa palestra, o seguinte: nós somos idosos. Os jovens que estão aqui, com 40 anos, comecem a preparar a velhice de vocês agora. Vão a um geriatra e cuide do futuro da sua idade. Eu fui ao geriatra aos 70 anos. Já era só paliativo, não era para... E quando você falou que os idosos podem ajudar, pode. Se não esquecer, pode.